Hoje em dia tudo é status, velho. Tudo é status, até religião, até você ser cristão, tudo virou cena para network, tudo virou palco para você se conectar com pessoas ou você se aproveitar daquilo, ó. Isaías 29, versículo 13, falam que as pessoas honram Deus com o nome dele, falam coisas boas de Deus, mas não vivem aquilo como um filho de verdade. Muitas das vezes você fala tanto de Deus, mas você não vive aquilo. Não é isso que vai te levar para a salvação. Não é almas que você ganha para Deus, não é pessoas que você traz para Deus. Cara, você precisa viver como filho para Deus fazer coisas grandes na sua vida. Muitas das vezes você posta muitos status, pode ser qualquer coisa, velho, falando de Deus. Você honra tanto a Deus, só que você não vive aquilo, você não vive como um filho, você não segue os princípios de Deus, você não defende o que você acredita, você não condena o que Deus condena, você ama o que Deus condena. Então não tem como ele agir na sua vida desse jeito. Você precisa seguir os princípios bíblicos. Você não pode viver com Deus só por rotina, ou só por status, ou só por você. Obrigado, viu? Ó, você não pode de jeito nenhum, cara, viver com Deus por status ou por falar que segue princípios. Você precisa viver de verdade, senão você vai estar fazendo para sua própria condenação. E hoje em dia é muito difícil você achar alguém que vive de verdade isso. Você achar alguém que segue os princípios de Deus, que defende o que ele condena, que não defende o que ele condena. Então, muitas das vezes, cara, a gente fica aí com a nossa vida atrasada. É tudo mais fácil quando Deus está no barco. Quando Jesus está no barco, é tudo mais fácil você seguir os princípios de Deus, você começar a ler a Bíblia. Se você meditar em uns salmos, você vai ler, ó, tudo cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, se você amar a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem, até as coisas que vão dar errado. Você vai ter mais coragem. Deus, ele fala que ele não deu o espírito do medo para a gente, ele deu o espírito da ousadia. Então, muitas das vezes, o medo que a gente está é falta de Deus na nossa vida, porque Deus, ele não nos deu o espírito do medo, ele nos deu o espírito da coragem, da ousadia, para a gente ir, para a gente ter coragem, para a gente se arriscar, entendeu? Então, gente, não ame a Deus só por status, só para você falar que você é cristão. Não vá para uma igreja ou posta coisas para falar que você segue aquilo. Você precisa viver de verdade para Deus transformar a sua vida, para Ele mudar o seu ano, para o seu ano ser melhor, para coisas boas vir. Você começar a aplicar os princípios bíblicos, sabe, as coisas que Deus já deixou tudo lá, velho. Tudo é mais fácil, cara. Se você seguir, se você tirar esse espírito do medo, se você se apegar em Deus, tudo vai ser mais fácil, o barco fica mais leve. Não adianta você tentar tudo sozinho, você querer quebrar a cara, porque você vai se frustrar. Muitas das vezes vai demorar 10 anos o que você poderia ter conquistado em um com Deus. Então coloque ele na frente. Deus, ele nunca abandona a gente. Deus, ele é o único que, apesar da minha situação financeira, se eu tinha pouco, se eu tinha muito, se eu não tinha nada, ele não é igual familiar ou irmão ou qualquer coisa que trata você diferente quando sabe que você não tem nada na conta, que trata muitas das vezes menospreza quando a gente não tá trabalhando. Então, Deus, ele é o único que todas as situações da minha vida, todas, velho, todas, desde o dia que eu nasci, ele nunca me abandonou, velho. Sempre ele me dá livramento, sempre ele usa pessoas para falar comigo, e ele é o único que não me abandonou. Ele fez coisas grandes na minha vida. Quando eu me apeguei em Deus, quando eu comecei a ir para a igreja, cara, eu sei que pode ser contra, eu posso estar contradizendo muito o que as pessoas falam que não precisa ir em uma igreja que é cristão, mas vai em uma igreja para você ver a diferença, tire suas próprias conclusões antes de seguir o que as pessoas falam. Não é só porque aquela pessoa fala que é isso, que é aquilo, que é cristão, que posta coisas, que é famosa, que você vai seguir aquela pessoa. Vá a uma igreja, tire suas próprias conclusões, você vai ver que Deus, ele age ali dentro, Deus, ele transforma vidas. Então, muitas das vezes a gente fica pensando, ah, eu vou ficar aqui, eu vou só orar uma vez por dia, eu vou seguir a Deus porque tá bom assim do jeito que tá. Não, não tá bom. Deus, ele quer mais de você. Deus, ele quer almas. Aí você fala, nossa, Deus quer almas. Ah, não quero isso pra mim não, tá? Então segue lá, Satanás. Ele quer a mesma coisa que Deus. Almas. Tudo são almas. Se você precisa servir, você precisa falar, você precisa se comunicar.
E para Deus ele te usar, você precisa obedecer, você precisa seguir os princípios bíblicos, você precisa amar a Deus, você precisa condenar o que Deus condena, você precisa seguir a Deus não é só por rotina ou por status ou por network para você falar que você tem princípios. Então eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, compartilha. Se possível, hype o vídeo. Se você vai estar ajudando a palavra de Deus, você vai estar servindo, você vai estar ajudando essa palavra a chegar a mais pessoas. Se isso te ajudou, deixa o like, compartilha, manda para algum amigo, porque Deus ele tem coisas grandes na sua vida, mas depende de você, depende da sua decisão, depende do seu comportamento, depende das pessoas que você está disposto a largar, de tudo o mundo, se você está disposto a desagradar as pessoas para agradar a Deus. Então Deus ele quer fazer uma mudança na sua vida, mas tudo depende de você.